Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, eu hoje quero voltar um pouquinho no tempo, nos anos, um tempo em que eu tinha 25 anos de idade. Nossa, Paulinho, eu tô voltando para 1975. Nesse ano de 75, eu morava no estado de São Paulo. Depois eu acabei me mudando aqui para o sul do Brasil. E foi nessa época que eu conheci um rapaz de nome Roberto. O Roberto, ele era meu amigo. Nós morávamos numa cidade do interior de São Paulo e ele era meu amigo. E ele era um rapaz tímido, ele era mais novo que eu. Eu tinha 25 e à época ele contava 22 anos. Ele era tímido. Eu me lembro que quando chegava assim uma moça que ele gostava, a Jerusa, era uma moça que ele gostava bastante. E quando a Jerusa se aproximava, que ela vinha para junto do nosso grupo, ele ficava vermelho feito um pimentão. Eu morria de rir, porque ele era de fato muito tímido. Esse rapaz, o Roberto, a família dele era bem de vida, era classe média, sabe? E ele era estudante de arquitetura. Eu até brincava com ele, falava assim, como é que você vai ganhar dinheiro com arquitetura? Eu tô falando, Paulinho, de 1975. Hoje, obviamente, com toda a minha vivência e experiência, eu sei que um arquiteto ganha muito bem. Mas eu brincava com ele nesse sentido. E eu me lembro que teve uma época, ele com 22, ele ficou de férias na faculdade e de férias também no trabalho, onde ele havia começado a fazer estágio em arquitetura. E ele decidiu, ele conversou comigo, ele até me lembra que ele me convidou para eu ir junto. Ele estava falando para mim assim, estou de partida para Minas Gerais, porque como arquiteto eu quero conhecer umas cidades de Minas, de construções antigas. Sabe que arquiteto tem essa coisa de pesquisar, né? Falei, poxa, legal, Roberto. Caramba, eu fiquei doido de vontade de ir com ele. E até prometi para ele, falei, faz assim, eu não posso ir neste momento, porque eu não estou de férias com você, estou trabalhando, mas se eu conseguir me liberar, eu vou pelo menos passar um fim de semana com você, em alguma cidade de Minas. E ele falou, tá bom, eu vou te ligando, conforme eu estiver em algum município, eu te ligo, quando você puder, caramba, vai, que eu quero... eu preciso até de ajuda, porque ele queria fotografar, né, aquelas construções antigas, aquela pesquisa de campo que realmente se interessa quem é arquiteto. Fez as malas e eu me lembro que a primeira cidade que ele falou que ele ia, eu nunca tinha ido. Ele falou, vou a Tiradentes. Tiradentes, essa é a primeira cidade que eu vou em Minas. Para quem não sabe, Tiradentes é uma cidade mineira e lá em Tiradentes, segundo ele me contou, naquela época, estou falando de 75, ali havia em Tiradentes um conjunto de belas construções da história, monumentos que depois acabaram sendo tombados, igrejas espetaculares, maravilhosas. Então era a primeira cidade que ele ia visitar, Tiradentes, para a pesquisa dele. Chegando lá, o Roberto ele não perdeu tempo. Ele se instalou numa pousada, um lugar aconchegante, oferecia até bons preços, comida mineira da boa. Tudo isso eu sei porque ele me ligou. Vem, você vai adorar, você vai amar, comida mineira da melhor qualidade, gente boa, lugar confortável para ficar, você vai amar. E lá ele se instalou.
nessa pousada. E já cedo, mochila pronta, ele começou a explorar os belos recantos da cidade de Tiradentes, em Minas. Ficou especialmente impressionado com a igreja matriz de Santo Antônio. Nossa, coisa mais linda a igreja de Santo Antônio, ele me contava. Fiz fotografias, mas se você vier pra cá fica melhor. E o chafariz? Ele me contou do chafariz. Um chafariz Santo André, segundo ele, coisa mais linda também. Bom, eu talvez não visse com os mesmos olhos, mas ele estava olhando com olhos profissionais. Não se esqueça, você que está ouvindo, que ele fazia arquitetura. Ele ainda estava na faculdade de arquitetura. O chafariz Santo André é maravilhoso, é a estação ferroviária, coisa que encanta, que toca o coração da gente. E vem pra cá, praças, casarões, museus, cada ladeira tem aqui. E ele ia tirando foto disso tudo e admirado ele estava. Quando a gente falava pelo telefone, ele ficava até um tempinho maior. E eu me lembro que aquele tempo eram as fichas, né? Ficava caindo ficha. E ele falando ao telefone. E as fichas, porque era interurbano, caíam numa rapidez tremenda. Povo bom, povo daqui, hospitaleiro, permitiu que eu fizesse um monte de amizade por aqui. Eu conheci aqui, ó, você não veio? Eu consegui aqui uma amizade com o Afrânio. Afrânio, isso mesmo. Afrânio é um carioca. Ele também aluga há muito um quarto na pousada onde eu estou. Ele trabalha no museu daqui. Afrânio carioca. Esse Afrânio acabou se tornando amigo do Roberto por lá. E ele passou a acompanhar o Roberto por muitas ladeiras, ruelas. Só que o Afrânio estava lá havia tempo, né? Então ele sabia de todos os segredos da cidade de Tiradentes, mostrando a ele as belezas do lugar. Ele ficou encantado. Ficaram grandes amigos, o Roberto e o Afrânio. Em pouco tempo essa amizade evoluiu e cresceu. Ele foi se apaixonando porque ele queria, o projeto dele era ir a várias cidades. Só que ele se apaixonou por Tiradentes e ele foi ficando. Foi ficando em Tiradentes, ficou lá um final de semana, esticou para o outro. O Afrânio me falou de um baile bacana que teria por lá. E esse baile, ele fez questão de que o Roberto fosse com ele. E como eles se tornaram muito amigos, acabou levando também o Roberto nesse baile na periferia de Tiradentes. As opções de lazer na época eram poucas lá, você imagine. Eu estou falando de Tiradentes, mas eram bastante agradáveis. Então, coincidiu que aquela sexta-feira que eles estavam lá, caiu numa sexta-feira 13. E resolveram, mesmo a contragosto da dona da pensão, a dona da pousada, que lhes dissera: olha, hoje, era sexta-feira 13, né? Aí a senhora, dona da pousada, fez um alerta para o Roberto e para o Afrânio: olha, hoje os cristãos não devem frequentar bailes, nem sair de casa. Porque hoje, vocês viram que dia que é hoje? Ele, não, o que tem? O que é hoje? Hoje é sexta-feira 13. Mas o Roberto, ele nunca ligou para isso, né? O Roberto nunca deu bola para isso. Ah, tá, sexta-feira 13, sei. E aí a mulher continuou. Sexta-feira 13, os demônios, eles ficam à solta por aí. O universo, se você não sabe, eu vou alertar. O universo, nesse dia, fica sem a proteção de Deus Nosso Senhor. Beelzebul toma conta do dia juntamente com os seus asseclas. Vocês estão me ouvindo? O Roberto entrava por um ouvido dele e saía pelo outro. O Afrânio, o carioca, como estava habituado com a dona dessa pensão, de nome Dona Isaura, ele até prestou mais atenção. Ouviram, por uma questão até, eu já disse, o Roberto era tímido, era um sujeito que sabia escutar as pessoas, especialmente os mais velhos. Ouviram atentamente os conselhos da Dona Isaura, a dona da pensão, mas mesmo assim, um piscou para o outro piscou para um, e saíram e foram em direção ao tal do baile que eles tinham programado, o baile da periferia. O único que promovia baile nesse dia era aquele baile, o baile da periferia. Essas pessoas antigas, elas ainda creem em certas lendas. Balbuciou o Afrânio, o carioca, para ele. É lenda, dizia o carioca, né, pro Roberto. É lenda. O Roberto, que era assim, do interior de São Paulo,
um pouquinho diferente de quem vem do Rio de Janeiro, ele já tinha escutado falar dessas coisas, assim. Mas ele sorriu, concordou com o carioca e foram ao baile. Chegaram lá. Chegaram mais ou menos cedo, né? Porque você sabe que baile no interior, e eu tô falando de 1975, chegaram 8h30 da noite. Vai 20h30. Por aí, 8h30 da noite. Os bailes, nesse tempo, 75, veja, ditadura militar no Brasil, os bailes começavam cedo e terminavam sempre por volta da meia-noite. Hoje, eu falo assim, as pessoas riem de mim, porque meia-noite as pessoas não saem de casa ainda. Eu digo isso porque até netos eu tenho hoje, né? Eu tenho netos e netas que saem de casa hoje meia-noite, ou um pouco depois da meia-noite. Nessa época, acabava o baile meia-noite. Dormia-se cedo, cidade do interior, a polícia pegava no pé mesmo, se encontrasse alguém na rua. Era diferente, gente. Não vem dizer que não era não, porque eu vivi e eu sei que é ela. Então chegaram os dois amigos lá no baile, escolheram uma mesa num canto do salão, pediram 2 sambas. Essa bebida samba era muito popular. Para quem não sabe, samba é mistura de Coca-Cola, cachaça e limão com gelo. Pra época era uma delícia. Samba misturava-se Coca-Cola, cachaça, limão com gelo. Quem tem a minha idade já tomou um samba. Já tomou. Não é possível que não tenha tomado. Depois nos comentários, se alguém já provou um samba, deixa aqui embaixo, tá? Nos comentários. Os dois amigos, o Afrânio e o Roberto, olharam ao redor, em torno deles. O salão estava quase lotado. A balbúrdia de 75. E a música começava. Bom, aí um olhou para o outro olhou por um. Vamos procurar uma moçoila. Vamos procurar... Aí falou o carioca, o Afrânio, né? Vamos procurar uma moçoila para bailar a noite inteira, sugeriu o Afrânio. Ok, concordou o Roberto. Já vi até, disse o Roberto pro Afrânio, já vi até uma loirinha ali bonita pra caramba. Ela parece que tá dando mole pra mim. Parece que tá sorrindo pra mim. É aquela lá que tá vestido de branco. Aí o Afrânio, o carioca, ele disse, e o Roberto depois imitou, me contando como ele falou, dando mole, porque o carioca não fala mole, né? Ele coloca um U antes. Dando mole, Tá dando mole pra você, Disse o carioca pro Roberto. É aquela de vestido branco. Levantaram-se e foram convidar as moças para dançar. Ela é linda. Jamais vi uma mulher tão encantadora, pensava o Roberto. A alvura do vestido combina com a palidez de seu belo rosto. O Roberto tirou a Renata para dançar. Nossa, esse nome Renata em 75 era um sucesso. Mas olha, eu preciso dar uma pequena explicação aqui. Renata vinha da novela Beto Rockefeller, que a extinta Tupi havia exibido naquele finalzinho dos anos 70. E Renata era a que fazia a namorada do Beto Rockefeller. Era uma atriz lindíssima na época. Beth Mendes fazia Renata. E ela se chamava Renata. Gente, o nome Renata, se uma mulher dissesse em 1975 que o seu nome era Renata, você não precisava nem querer saber como é que ela era linda. Você já vinha da novela Beto Rockefeller. E aí o Roberto dançava feliz com a Renata. Renata, a moça de branco. Sabia até o sobrenome dela. Até o sobrenome dela ele ficou sabendo. 19 anos. Idade de Renata, 19 anos. Os rapazes convidaram-nas a fazer-lhes companhia na mesa, o que foi prontamente aceito pelas moças. E dançaram por algumas horas, mas o Afrânio, o carioca, ele pedindo desculpas, alegou que deveria se retirar. Porque o Afrânio teria um compromisso sério no museu. Não esqueça, o Afrânio trabalhava no museu. E no dia seguinte, apesar de ser um sábado, ele ia trabalhar. Porque museu não tem esse papo. No sábado tem mais movimento ainda. Então o Afrânio falou, olha pessoal, eu vou ter que ir embora um pouquinho mais cedo, que amanhã eu tenho que trabalhar. A parceira de baile acompanhou o Afrânio dali até o centro da cidade. O Roberto, o meu amigo lá do interior, o Roberto, ele quis ficar. Ele quis ficar porque o Roberto ficou doido pela Renata.
ele sabia que ele estava com o Afrânio. Um deu carona pro outro. Ele queria ter voltado com o Afrânio, mas aquele rabo de saia, ou melhor, aquele vestido branco, aquela moça linda, 19 anos, chamada Renata ainda por cima, com aquele sorriso, propondo a ele um passeio ainda pelas ruelas tortuosas e ladeiras daquela cidade, da periferia daquela cidade, Tiradentes, aquelas ladeiras que encantavam o Roberto. Ela olhou assim para o Roberto, pedindo para ele ficar. Ele não resistiu. Quem é que iria resistir? Ficou. Então ele se despediu, o Afrânio foi embora, mas ele ficou. Só que aí, já quase dando meia-noite, né? O baile acaba meia-noite. O Afrânio foi embora antes. Quase meia-noite, o baile ia acabar, a Renata precisava ir embora, o Roberto teria que acompanhá-la. Saíram do ambiente do baile, ganharam a parte externa, aquele ar gostoso de Tiradentes, Minas Gerais. Aí ele não sabia o que falar para Renata, ele queria mais coisa com a Renata. Tava pouco que ele havia tido no baile. 22 anos, Roberto, Renata 19. Foi quando na parte externa já, a Renata falou para ele assim, Roberto, eu queria que você conhecesse a pensão onde eu moro. Eu moro num quarto sozinha. Eu estudo e trabalho. Mas mora na pensão? Moro. Você não é daqui? Não, eu sou daqui, disse a Renata. Sou daqui. Nasci aqui. Só que eu fiquei órfã muito cedo. Meus pais morreram muito cedo. E meus tios me ampararam, ajudaram-me no estudo e ajudaram-me na criação e até no aluguel. Você vai lá comigo? Você acha que eu... meu amigo, você que tá ouvindo, você acha que o Roberto ia falar que não? Hein? Você que tá ouvindo, você acha que o Roberto ia falar que não? Você quer ir lá comigo? A pensão era um casarão antigo. O Roberto foi. A pensão era um casarão antigo de corredores longos, lustres negros e empoeirados, cortinas avermelhadas e escuras. Mas os quartos eram aconchegantes. Chegando ao quarto, ouviram o badalar dos sinos da catedral, anunciando meia-noite. 12 badaladas. Meia-noite. Renata, Roberto, já que você está aqui, tomar um café? Ofereceu Renata a ele um café forte e amargo, até porque ele havia bebido alguns sambas a mais lá no baile. Então, quando ela trouxe aquele café forte e amargo, o Roberto sorveu num gole só, uma golada só aquele café. Após alguns minutos, o Roberto exclamou: Renata, foi um prazer te conhecer, voltaremos a nos encontrar por aí. Ele não sabia que podia sair mais alguma coisa. E muito tímido, eu disse a vocês. O Roberto, ele era extremamente tímido. Ele deve ter ficado nessa hora mais vermelho do que um peru. Ele queria mais, mas ele não sabia como avançar o sinal. Então ele, voltaremos a nos encontrar, tá? Ok? Ok? Quando ele falou ok, a Renata falou: por favor, Roberto, por favor. Ele parou. Ela falou assim: me dê um abraço. Eu queria um abraço seu e um beijo de despedida. Ele parou para pensar. Ele ficou atônito com a proposta. Ela queria um abraço e ela falou: e um beijo de despedida. Aí ele corrigiu a moça: mas de despedida não, eu quero te ver, eu quero te ver de novo. Eu vou te dar abraço, eu vou te dar beijo, mas não de despedida. Eu quero te ver novamente. A Renata respondeu: tudo bem, você vai me ver de novo. Irás. E ali abraçaram-se e beijaram-se. Abraçaram-se e beijaram-se. Roberto e Renata. O Roberto sentiu um arrepio que percorreu-lhe o corpo inteirinho. A moça de branco proporcionou-lhe um encontro com uma personagem maravilhosa. Quando o Roberto acordou na manhã seguinte, ele estava deitado sobre uma lápide fria e acinzentada. Atento, ele olhou ao redor dele. Havia uma serração. Quem vai a Tiradentes sabe que lá tem uma serração. E essa serração tomava conta do cemitério. Exatamente. O Roberto estava dentro do cemitério. Na lápide
Ele dormiu em cima daquele túmulo. Na lápide daquele túmulo havia inscrição: aqui jaz Renata, e o sobrenome que ela havia dito. Fazendo o cálculo, e ele rapidamente fez o cálculo, aquela estrelinha estava em 1940 e aquela cruz estava em 1959. Portanto, Renata vivera 19 anos. Ele teve um encontro com uma moça que já havia falecido. Só que o mais impressionante dessa história é que ele não teve uma visão única. O Afrânio, o carioca, também tinha visto a mesma moça. A moça com a qual o Afrânio ficou, dançou, não era amiga da Renata, era outra. Elas nem se viram, ou se viram, não se falaram, pelo menos não comentou nada com o Afrânio. Mas o Afrânio viu a moça de branco que estava com o Roberto. O Roberto, abismado, pasmado, me ligou. Mas desta vez, quando ele me telefonou, já não era mais da cidade de Tiradentes, e sim de Congonhas, outra cidade mineira, para onde ele já havia se transferido. Eu falei: mas Roberto, você estava tão empolgado com Tiradentes, eu estava querendo ir para aí para me encontrar com você em Tiradentes. Ele falou: não, venha, por favor, venha sim, mas você vai me encontrar em Congonhas agora. Aí ele me contou a história, uma história impressionante, história que hoje eu fiz questão de reproduzir aqui na nossa História da Meia-Noite. Se você gostou da história, por gentileza, deixa o teu comentário. Será muito importante o seu comentário para todos nós. Muito obrigado a vocês e até a próxima, se Deus quiser.